Graça e paz, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e neste vídeo eu quero falar sobre como fazer um culto semanal ou quinzenal de consagração e entrega de jejum. Agora, muito importante, é necessário que não se confundam essas reuniões que eu já falei aqui no vídeo, no treinamento. Eu já falei sobre a reunião mensal de organização do Ministério de Intercessão. Eu já falei sobre o culto de intercessão profética, que eu sugiro que faça numa sexta-feira à noite. E agora eu vou falar da reunião, que é o culto de consagração e entrega de jejum. São reuniões diferentes e nenhuma delas substitui a outra. Elas precisam acontecer, todas elas, obviamente, cada uma com um responsável. E é por isso que você que está assistindo, se está fazendo esse treinamento para se tornar um líder ou para aprimorar a sua liderança, é importante que você entenda que o trabalho do líder é exatamente esse. O líder não necessariamente ele é quem faz, quem prega, quem dirige, não necessariamente, mas o líder necessariamente é o que lidera. E o que é liderar? É pegar todo esse material e fazer funcionar, delegando responsabilidades e administrando de maneira que não falte nada, que tudo aconteça. Manter os pratos girando, como nós costumamos dizer. Então vamos lá. Vamos falar aqui hoje sobre culto de consagração. Aquele culto de consagração para quem veio de uma igreja Assembleia de Deus, de uma igreja mais antiga, uma Deus é amor. Talvez você esteja mais habituado com esse culto. É algo que faz falta nas igrejas neopentecostais e nas igrejas comunidades evangélicas e visão celular. Nas igrejas mais tradicionais talvez não é muito comum. E como um pastor muito aberto a todas as visões e modelos, eu não sou faccioso, eu não defendo com exclusividade nenhum tipo de modelo ou nenhum tipo de denominação. Eu acredito na palavra de Deus e eu acredito que as coisas precisam funcionar e dar resultados corretos. Bom, mas como alguém experiente, eu sugiro, indico e veementemente que você possa considerar essas orientações que eu vou dar aqui para aplicar na sua igreja. Ah, mas é porque quando eu faço isso eu lembro de Assembleia de Deus ou de outra igreja, eu não sou muito a favor da denominação. Entenda uma coisa, denominação é uma coisa. Agora, a própria palavra diz que nós devemos analisar tudo e reter o que é bom. E isso aqui é bênção, funciona, é bom, é útil. Então vamos lá. A reunião semanal ou quinzenal. Eu aconselho que seja semanal. Sugestões: que aconteça em dias de semana ou no sábado. O ideal é que seja pela manhã. Algumas igrejas fazem de tarde, de tardinha, das 15 às 17. Eu aconselho que seja da manhã, geralmente uma terça-feira ou uma quarta-feira ou um sábado, de 8 às 11 ou de 9 até meio-dia ou de 7 da manhã até as 10 aproximadamente. E essa reunião, por que é bom que seja de manhã? Para que as pessoas possam ir na expectativa de ir em jejum, entregar o jejum. Esse tipo de reunião é um tipo de reunião que tem um público-alvo, que são donas de casa, que muitas vezes o marido foi trabalhar, ela levou o filho para a escola e ela quer se consagrar, ela quer buscar, ela quer interceder pelo marido. Jovens que muitas vezes estão à procura de respostas para a vida. Então, muitas vezes, tem sempre aqueles... Eu era um desses, aquele jovenzinho que vai para a consagração para poder ouvir uma palavra, para poder receber uma resposta de Deus. Também faz parte do público-alvo desse tipo de reunião. Pessoas que estão desempregadas, estão, às vezes, muitas vezes, passam a semana inteira buscando emprego, mas separam esse dia para ir lá receber uma oração, se consagrar, pedir a Deus a abertura de porta de emprego. E, é claro, aquelas pessoas que às vezes participam de uma igreja grande, mas que têm vontade de doar os seus talentos num culto. Então, aquela famosa oportunidade, pessoas que têm essa vontade, eu tenho vontade de cantar, de tocar um hino no violão, de dar uma saudação, de pregar, de contar um testemunho. Então, nessas reuniões, são reuniões mais simples,
porém com resultado espiritual extraordinário. É um local adequado para esse tipo de pessoa, para esse tipo de público, tá ok? Pessoas também que vão buscar uma palavra de vitória. Aliás, os 3 tipos de assuntos principais tratados nesse tipo de reunião são palavras bíblicas de vitória, porque tem culto que às vezes fala tanto de multiplicação, de crescimento da igreja, de santificação, de mentalidade, mas na consagração, nesse culto de manhã, o ideal é que as palavras sejam sempre palavras de vitória, uma leitura bíblica, um testemunho bíblico de algum personagem e uma palavra que as pessoas vão sair de manhã falando: poxa, eu recebi uma palavra de vitória da parte de Deus, uma palavra de direção, uma palavra de conforto para o meu coração, palavras de santificação, de consagração e gerar na vida dessas pessoas que estão participando a oportunidade delas fazerem as campanhas individuais delas. Por que eu digo campanha individual? Porque muitas vezes na igreja tem aquela campanha de quarta-feira, de quinta-feira, que são 7 semanas. E essas campanhas de 7 semanas, geralmente elas têm um tema. Campanha da casa própria, campanha do milagre financeiro, campanha da santificação, campanha da fé, campanha do batismo com o Espírito Santo. Então, na consagração de manhã, o ideal é que não seja dessa maneira. O ideal é que se ensine as pessoas, aos participantes, a fazerem suas campanhas individuais. Então o dirigente vai sempre falar: olha, você que está vindo aqui pela primeira vez, nosso conselho é que você faça uma campanha, que você se comprometa de vir aqui durante 7 semanas ou durante 5 semanas, buscando a sua causa, até que Deus faça um milagre. Então a pessoa vai estabelecer a sua própria campanha e fazer as suas orações e os seus pedidos dentro desse contexto, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento. Primeiramente, o cenário. O cenário para fazer uma reunião, um culto desse tipo, não tem nada a ver com aquele cenário que eu falei no vídeo anterior sobre intercessão profética. Esse cenário já é um cenário mais simples, mais comum, de uma manutenção bem fácil, que não dependa de muita estrutura da igreja, para que possa ser manipulado por pessoas que, com a sua simplicidade, façam acontecer. Então, o ideal é que esse tipo de reunião não aconteça no altar. Geralmente, o ideal é que se coloque uma mesinha. É muito comum, você já deve ter visto isso, uma mesinha com uma toalhinha branca ou azul, uma toalhinha bonitinha, forrando. Essa mesinha fica aos pés do altar, na parte de baixo do altar, até porque esse tipo de reunião tem um público não muito grande, costuma ser 20, 30 pessoas, às vezes até 4, 5, 6 pessoas, mais pessoas que vão receber um milagre, tá? Às vezes acontece, dependendo da igreja, chegar a 100 pessoas, 200 pessoas, mas em média é um público menor. Então, é aquela mesinha, geralmente uma mesinha com 2 cadeiras, que é onde vai sentar ali o dirigente e o vice-dirigente, e as pessoas que vão participar ficam sentadas na nave da igreja, convidadas a ficar o mais perto dessa mesinha possível. Nessa mesinha vai ter um cestinho ou uma caixinha onde as pessoas vão botar os pedidos de oração, fotos, documentos, carteira de trabalho durante a manhã de consagração, e depois elas podem retirar e levar em casa ou deixar no cestinho, dependendo do que for. Um vidro de azeite da unção ou óleo da unção, da maneira que o dirigente se sente melhor trabalhar. Uma Bíblia. Equipamento de som ideal para esse tipo de consagração. O ideal é que não dependa do som da igreja, porque muitas vezes o sonoplasta não vai, o técnico de som não está presente, a porta da sala de som está trancada. Então esse tipo de reunião é uma reunião prática, que o próprio dirigente do ministério pode adquirir ou solicitar à igreja uma caixa de som dessas que hoje em dia vendem por aí. É uma caixinha de som onde dá para ligar um microfone, um pendrive com algumas musiquinhas se quiser, que são aquelas musiquinhas padrão para fazer uma oração, e pronto. Se tiver um aparelho de CD, é muito bom, porque sempre tem aquela pessoa que gosta de cantar um playback, uma oportunidade, então ela participa cantando, levando o CD na hora da consagração, tá bom? Outra coisa é que se explore sem medo a possibilidade de que os participantes
colaborem com esse tipo de reunião. É claro que deve haver um discernimento espiritual para não dar a palavra para qualquer pessoa. Mas sempre vai ter aquele irmãozinho que não é um cantor profissional, mas que vai querer cantar um louvor, pode dar oportunidade. Aquela pessoa que talvez não é um pregador habituado a pregar, mas está com uma palavra na ponta da língua, ela pede uma saudação. Então, da mesma maneira que vocês vão estar ali organizando uma campanha de oração e intercessão, também é uma oportunidade para as pessoas irem se aproximando. Isso edifica bastante a igreja, abençoa a igreja, e Deus também se move na simplicidade. Tá ok? Que tipo de oração deve ser feita? É necessário que, além da palavra que é pregada ou pelo visitante ou pelo dirigente, além dos testemunhos, que é sempre bom dar oportunidade para alguém contar um testemunho de vitória, isso faz parte desse tipo de reunião. Além disso, é importante que se façam orações. Então devem ter aí pelo menos 4 ou 5 momentos de oração, e as orações elas vão tratar de causas de emprego, saúde, orar por pessoas que têm problema de saúde, que estão buscando cura, orar por desviados, que geralmente as pessoas que estão participando estão fazendo campanha pelo filho, pelo marido, então vamos orar pelos desviados, e pedidos especiais de cada um. Às vezes a pessoa tem um pedido que é algo que nós nem pensamos que pode acontecer, mas aí pode se dar oportunidade. Quem tem pedido de oração, as pessoas vão se manifestar e a oração é feita. E no final dessa reunião deve haver um momento da entrega do jejum. Como acontece isso? Chame na frente, olha, nós queremos chamar aqui na frente todas as pessoas que vieram em jejum e querem entregar esse jejum para Deus. Olha que coisa linda, hoje em dia as igrejas nem jejuam mais. Então, quando esse ministério acontece, dá a oportunidade do jejum acontecer. Então, as pessoas vêm na frente, aí vocês vão orar, o líder vai orar junto com as pessoas, entregando o jejum, consagrando e liberando essa pessoa, para que essa pessoa já possa sair dali e se alimentar. Importante ter um controle de horário, porque muitas vezes é uma dona de casa que vai na campanha e ela ainda tem que voltar para casa, preparar almoço, pegar as crianças na escola. Então, esse tipo de reunião, o ideal é que tenha um controle de horário. Eu não posso ser muito rígido dizendo qual é o horário certo ou errado, porque isso depende da localidade, da cultura, mas deve haver um discernimento para que não seja um culto, uma reunião muito rápida, mas também não seja uma reunião muito longa, para que as pessoas não tenham problema dentro de sua casa. Às vezes é uma pessoa desempregada que ela vai ali, vai ter aquele momento com Deus, mas ela precisa seguir a vida dela. Eu aconselharia, se eu tivesse que fazer aqui na minha região, no Rio de Janeiro, da maneira que eu já vi acontecer tantas vezes, é que comece às 9 da manhã e termine entre 11h20 e 11h30, orando, abençoando, profetizando e liberando o milagre na vida dessas pessoas, tá ok? Acredito que o que eu planejei para falar nessa aula já foi falado. Se você tiver dúvida, faça contato conosco. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o ministério de intercessão agindo na hora do culto na nave da igreja. É maravilhoso. Esteja pronto. Até a próxima. Tchau, tchau.